Boa tarde a todos. Meu desejo é que a nossa tarde ela seja a melhor possível. Que nós possamos ser envolvidos pela energia amorosa aqui da Casa de Manuel Bento. Que os mentores espirituais elevados possam estar conosco, nos auscultando, nos percebendo e nos propiciando os aprendizados necessários, até mesmo suscitando ideias que possam ser transformadoras nas nossas vidas, além da palestra, naturalmente. Meu desejo também é que o público que está nos vendo pela internet, nós temos pessoas de fora mesmo, né, até do país, nos assistindo nesse momento, que recebam o nosso carinho também, o nosso abraço, a nossa energia amorosa. Esse tema, rompimento de vínculos familiares, ele não é um tema comum de ser tratado. Eu decidi fazê-lo porque há uns tempos para cá, pessoas, e não foi só uma, foram algumas, me procuraram conversando sobre esta situação. E essas pessoas sofrendo muito, em todos os sentidos. Foi o que me inspirou, então, a fazer essa palestra. Não, naturalmente que essa palestra não tem um intuito de resolver a questão, que isso é mais individual do que qualquer outra coisa. Mas tem um intuito de trazer informações e de fazer com que a gente reflita sobre elas e, a partir daí, como nós, individualmente, vamos nos inserir nessas questões. Nas questões familiares e nas questões dos rompimentos. Porque há muito julgamento, tá? Muito julgamento e pouca informação. Eu percebo também que há pouca boa vontade de entender o que acontece. Então, o objetivo maior é esse, tá bom? De tratar esse tema aí. Espero que ser feliz com ele. Nós tivemos a pandemia que estamos saindo dela, né? E, naturalmente, que houve um aumento muito grande de casos de depressão. Ela provocou isso. Muitas pessoas não estavam preparadas, até com uma série de coisas, né? Não só o fato de ser pego de surpresa assim com a pandemia, de conviver em casa, de ter que mudar o ambiente de trabalho, ou seja, o chão faltou para muita gente e nem todo mundo estava preparado para suportar. Daí houve esses processos de aumento da depressão, aumento na busca, inclusive, de tratamentos, psicólogos, terapeutas, casas espíritas e por aí afora. E interessante que esse aumento trouxe, então, até recente, diria de forma bem recente, um número excessivo aí e bem interessante de casos para serem pesquisados. Porque a depressão leva a uma série de outras coisas, tá? Inclusive rompimentos de vínculos familiares. Tá bom? Bom. Também nós percebemos aí o aumento, né, da divergência nos lares. Essa imagem aí tenta mostrar isso, né? A criança ali tendo que fazer a lição, de repente os pais discutindo quem vai ajudar, quem não vai, eu tenho que trabalhar agora, não tenho, e por aí afora. Então, além dos casos de depressão, houve também aí, até por conta da própria depressão, aumento de divergências. E eu trouxe algumas coisinhas para a gente ver sobre isso aqui, tá? Olha, nunca antes na nossa história se ouviu com tanta frequência frase como estas. Talvez vocês tenham dito, hein? Pelo menos uma delas. Eu não aguento mais os filhos em casa.
Eu nunca imaginei que teria de trabalhar e cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Uma situação que não é simples. E nem era esperada. Eu não vejo a hora que o governo determine a volta das aulas presenciais. O meu filho está me deixando maluca. Como os professores aguentam? E o pior é que os professores não receberam aumento por isso. As pessoas que chegaram à conclusão de como é que eles aguentam, mas não receberam aumento. Bom, e por fim essa aqui, ó. E o meu marido que não me ajuda em nada? Aí é para os homens. O chacoalhão nos homens. Frases que antes não eram ditas, ou sequer pensadas, e que se tornou uma realidade, do dia para a noite. Na realidade, nem todos estavam preparados para ter os filhos o tempo inteiro em casa, nem os próprios filhos. É isso que é outro detalhe, nem as crianças estavam preparadas. Daí a razão de muitos entrarem em desespero, criando em alguns casos situações desagradáveis nos lares. Afinal, a responsabilidade de conciliar o trabalho remoto e cuidar das atividades dos filhos o tempo todo é cansativo e desgastante. E quanto a isso, ninguém pode questionar. Só aquele que não tem filhos. É assim, só aquele que não tem filhos, mas falta sensibilidade, né? A maioria das mulheres sofreram mais ainda, pois também tiveram de cuidar das atividades domésticas, pois muitos maridos não estavam preparados e alguns nem queriam estar ou não se esforçaram para isso. E eu não estou falando isso aqui de achismo, não, tá? É de conversa mesmo, é de perceber, né? Não é achismo. A desagradável surpresa de ter de lidar com essa situação tão inusitada, sem o devido preparo prévio, fez com que muitas pessoas se descontrolassem e entrassem em processos depressivos e até agressivos, gerando muitas e sérias divergências nos lares. Uma coisa é você entrar em processos depressivos e se apagar. A outra é você agredir. Não está preparado, não quer discutir, não quer entender e parte para a agressão, como uma forma de defesa da sua fragilidade. Então, aconteceu muito isso. Consequentemente, né? Com certeza essa foi uma fase que causou muito sofrimento e, por consequência, divergências, que, por sua vez, causaram variados rompimentos de relações familiares, sem falar nos traumas psicológicos dos membros da família. Se reflete até hoje. Bom, isso fez com que a pandemia também propiciasse o aumento no número de divórcios. Situações essas que entraram em descontrole, pessoas não preparadas para entender essas situações, acharam mais prático se divorciar. E o divórcio, então, ele entra como uma solução de algo que poderia ser resolvido de outra maneira. Se houvesse mais boa vontade, se houvesse mais compreensão, se houvesse mais... Sabe aquelas coisas que as pessoas prometem quando casam? Parece que se esqueceu. E, aliás, a partir de agora, vai ter que aumentar aquela... Sabe aquela coisa do amar, né? Até que a morte o separe, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Agora vai ter que ter assim também, com os filhos em casa, tendo que trabalhar e cuidar dos filhos, tendo que dividir tarefas domésticas no lar, tendo que se conversar e se conhecer com mais tempo juntos, sem as distrações do mundo. Olha, agora as pessoas vão ter que fazer esse tipo de juramento. Aí não vão ter mais a distração do mundo, nós vamos ter que conviver, olha, bastante tempo juntos. E com as crianças juntos também, meu Deus. Estamos preparados para isso?
Então, a partir de então, vai ter que acrescer aí, os padres vão ter que, na hora de fazer uma brincadeira que eu estou fazendo, mas que é para reflexão nossa, tá certo? De novo, lá atrás não se imaginava que iam vivenciar coisas assim. Então, pessoas acharam mais prático buscar o caminho mais simples. Bom, o que torna a convivência familiar insuportável? Nós vamos discutir um pouco isso aí, tá? E essa imagem tenta mostrar isso aí, né? A criança não aguentando ali os pais discutindo. Talvez falta de cumplicidade dos pais, falta de entendimento, uma série de coisas. Mas vamos buscar aqui o que de fato acontece e dentro daquilo que as pessoas levam os consultórios, tá? E para as conversas, né? O ambiente familiar é onde os valores sociais são passados e ensinados de geração a geração. É no lar que somos educados para a vida em sociedade. Tem pessoas que discordam disso. Querem, inclusive, mudar esse discurso. Mas eu sou tradicional. Eu ainda acho que é assim. Que é lá no lar. Né? Que se constitui família, que vem os filhos, que a gente, né, educa e por aí afora. Esse é um modelo que reflete a sociedade como um todo. É um modelo simples que reflete. A escola ensina conhecimentos objetivos como matemática e ciência, mas é a convivência em família que orienta, prepara e contribui de maneira decisiva para a formação do caráter do indivíduo. Então, caráter não se aprende na escola, se aprende em casa, né? É no lar que os valores e princípios morais que sustentam a sociedade são adquiridos. Aí vem, pelo exemplo, através do amor, da presença, atenção, diálogo, respeito e afeto. Se você juntar todos esses componentes aqui, você vai ter um lar adequado. Você vai ter um lar que vai suportar as pandemias, vai suportar as coisas e as pessoas vão construir juntas. Exemplo, presença, atenção, diálogo, respeito e afeto. Tem outras coisas mais, mas essas aqui são as básicas. Quando ocorrem falhas nos elementos básicos de equilíbrio da convivência familiar, não só os membros da família sofrerão as consequências, mas também toda a sociedade. Porque uma pessoa afetada, ela vai afetar o ambiente em que ela está inserida, fora do lar, trabalho, por exemplo, nas relações com outras pessoas, e por aí afora. Quando as pessoas estão em equilíbrio nos seus lares, porque o lar é o refúgio, é onde você, às vezes, tem que enfrentar as batalhas do dia a dia lá e não vê a hora de voltar para casa. Não é assim? Mas se você não consegue voltar para casa, porque você está num ambiente tóxico, como é que é a tua vida lá fora? Por isso que eu digo que afeta a sociedade como um todo. As relações familiares são construídas tendo como base regras de convivência baseadas nos papéis definidos que cada membro exerce no grupo. Sabe, um ambiente familiar que tem lá os seus membros, né, e tem umas regras definidas. Essas regras elas podem mudar de lar para lar, de casa para casa, mas elas são criadas ali e as pessoas mais ou menos seguem. Quando algum membro do grupo, por algum motivo, viola essas regras, surge o conflito, que não sendo tratado a tempo, torna insuportável a convivência no lar. Então vamos pegar um exemplo simples, uma pessoa que entra em depressão. E como eu já vi, um pai, né, que além da depressão sofre de síndrome do pânico. E já não consegue mais trabalhar como deveria, já não consegue mais interagir com a família como deveria. Não estou nem falando do pai que bebe, né, enche o caneco e eu estou falando agora de algo mais moderno.
pessoa não bebe, ela não tem, mas ela entrou em depressão e está com síndrome do pânico. Vocês percebem como mudou também as questões que levam as pessoas para os desequilíbrios? A convivência no lar se torna insuportável. Né? Há um desarranjo ali nas regras, né? Que cada um tem que fazer e tal. E as pessoas, às vezes, têm que se reorganizar e, às vezes, não conseguem. As principais falhas na convivência familiar são, aí sim, essas são levadas para os consultórios, tá? Problemas de comunicação, vocês não têm ideia quanto que isso influencia. A pessoa acha que a outra falou, mas não falou, não ficou bem claro. Eu esperava que você fizesse isso, você não fez. Mas você não me falou. Não, eu falei. Problema de comunicação. Manipulação emocional. Ai, você ainda me mata. Ai, por que você não é igual ao teu irmão? Por que... Já ouviu isso, né? Distanciamento afetivo. Isso aqui é seríssimo. E nós vamos tratar rapidamente também sobre isso à parte. Distanciamento afetivo. Imposições e falta de diálogo. É assim porque eu quero. É assim porque tem que ser. E vai. Está faltando a compreensão, falta a pessoa se sentir bem em fazer aquilo, motivada por fazer aquilo. Sabe o afeto, o interesse que a gente falou lá atrás? Hã? Falta de respeito e afeto, está aqui. Diferenças de valores e estilo de vida. Isso acontece muito principalmente quando os jovens, né, entram na fase da adolescência, que elas precisam se inserir nos grupos, e os valores começam a mudar, né? Aquilo que elas aprenderam nem sempre o grupo lá segue, e elas querem... Tem que haver uma espécie de entendimento, né? E nem sempre é fácil. Vícios de um ou mais membros. Agora nós vamos falar do abandono afetivo e como ele reflete no ser adulto. Bom, terapeutas afirmam que muitos adultos em desequilíbrio que os procuram carregam consigo sérios problemas de autoestima, que amplifica o sentimento de insegurança e os fazem se sentirem diminutos ante os outros. Olha como isso aí é forte. A pessoa tem uma baixa autoestima, mas por quê? Aí você vai no cerne, né? Depois de um tempo, faltou ali, e foi o abandono afetivo. Faltou o afeto. A maioria dos problemas dessas pessoas tem sua origem no abandono afetivo na infância, que além da baixa autoestima, as fazem limitarem suas relações pessoais, devido ao medo, muitas vezes inconsciente, mas constante, de serem rejeitadas novamente. Esse medo de ser rejeitado, ele não é natural, ele não é presente, ele está lá no inconsciente e a pessoa não consegue entender. Só lá na hora que começa a fazer os tratamentos é que ela vai perceber isso. Contrapondo o que muitos pensam, o abandono afetivo não ocorre apenas quando os pais são divorciados. Também acontece com os pais presentes fisicamente. É só quando os pais estão divorciados. Não, no lar, os pais presentes, você também tem. E em maior número, inclusive. Muitos pensam que a obrigação dos pais ou as mães em relação aos filhos está restrita às questões materiais. A ideia comum é que minha consciência está tranquila, é traduzida por eu pago todas as contas. Nunca deixei faltar nada. Ou ainda, estou em paz, pois eu pago a pensão alimentícia todos os meses.
Olhem essa foto, essa imagem. Eu trouxe ela aqui para brincar, tá? Meu cachorro já está assim, viu? Não quer dizer que isso aqui reflita em abandono afetivo, né? Mas é um começo. E cada vez mais lares estão nessa situação. Inclusive o meu. Não fala assim, você está falando para os outros? Não. A palestra, quando a gente faz para a gente também, tá? Então, eu trouxe aqui para brincar, mas para um processo de alerta para nós. Para nós, tá? E essa aqui? Eu não sei onde nós erramos com você, filho. Eu estou aqui, pai. Eu trouxe essa para brincar um pouquinho, mas reflete isso também. Bom, então agora nós vamos entrar aqui em um tema que é quando os filhos cortam os laços com os pais, rompimentos, além do divórcio. Mais do que se imagina, muitos filhos optam por seguirem suas vidas distantes dos pais, alguns inclusive cortando definitivamente qualquer tipo de contato. Então não é só estar distante, é cortar de fato, né, o contato. E não é porque casou, não é porque, não, ou foi morar em outro país, não, é porque cortou, porque alguma coisa não estava bem. Naturalmente que não deveria ser assim, pois é senso comum de que pais e filhos devem manter uma relação de respeito, carinho, amizade e proximidade. E mais ainda, ignorando a necessidade da reciprocidade, o senso moral afirma que os filhos têm a obrigação e o dever de cuidar dos pais na velhice. Não é assim que se pensa? Só que eu grifei ali, reciprocidade. Uma coisa é você estabelecer como regra, a regra é essa, mas o que é que estabelece e comanda que essa regra seja adequada? A imposição ou tem a emoção? Reciprocidade. Então, se uma pessoa foi abandonada afetivamente, ela vai ter afeto lá na frente? Ou ela vai só cumprir tabela? Ela vai achar que cuidar do pai é botar num asilo e pagar a conta, entendeu? Não tinha o pai que pagava as contas lá, agora eu pago a conta dele aqui. Reciprocidade. Mas, e quando tal não acontece por parte dos mais velhos na infância dos filhos, dificilmente esses vão conseguir dar um sentido positivo na relação com os pais quando são mais velhos. E aí vem sofrimento para os pais e para a própria pessoa. Cobrança dos familiares, da sociedade, por aí fora. Muitas vezes, de forma inconsciente, é como que uma retribuição sofrida... Muitas vezes, de forma inconsciente, é como que uma retribuição sofrida dessa sensação de abandono e da falta de laços que não foram criados de parte a parte. O meu multifocal, de vez em quando, ele me dá um baile aqui. Então, não há, de fato, o corte dos laços afetivos, pois que estes nunca existiram. Parece que foi uma obrigação de parte a parte. E torna-se obrigação de parte a parte. As razões mais comuns que motivaram cortes de laços com familiares que foram constatados por terapeutas são não respeito às escolhas dos filhos, pais que criticam de forma destrutiva os filhos. Dá para imaginar um negócio desse? Tem. Pais que tecem falsas acusações. Não eu que estou inventando, isso aqui foi tirado de pesquisa, tá, gente? Não respeito ou aceitação do cônjuge e dos filhos. Aquela estigma da sogra, né? Tá? Pais que falam mal dos filhos a outros familiares. Meu Deus. Ainda tem familiar fofoqueiro, né? Olha que coisa.
chantagens emocionais ou financeiras com bens e heranças. Isso eu não vou conseguir fazer com os meus, porque não vou poder deixar dívida para eles, né? Não aceitação e respeito à orientação sexual ou religiosa dos filhos. Isso é mais comum do que se imagina. Alunos aqui dos nossos cursos não falam para os pais que estão fazendo o curso numa casa espírita. Sabiam? Porque ainda tem aquela coisa do um estigma, né? Mas mais para frente, alguns pais chegam a vir na casa espírita trazida pelos filhos, porque eles falam: nossa, você mudou tanto, o que você está estudando? Interessante, né? Mas tem essa questão da orientação sexual também. Pais problemáticos e ou viciados em substâncias químicas. Também é muito comum. Pais ególatras que fazem tudo para prejudicar os filhos. Como assim? Tem. Tudo gira em torno da pessoa. Tudo tem que ser feito do jeito que ela quer. Todos ali no lar seguem as determinações dessa pessoa. É o ego falando mais alto. Cobrança excessiva aos filhos. O que é cobrança excessiva? Aí é cada caso, né? Mas aqui eu trouxe só o que é relatado. E agora nós vamos tratar de um tema que é mais chato ainda. É quando pais cortam relações com os filhos. Porque o mais comum é o filho cortar. Mas e quando o pai não aguenta o filho? Como assim? Tem também. No cotidiano, raramente ouvimos falar em pais que se afastam dos filhos, pois esse assunto é controverso e considerado um tabu. São muito poucos os espaços e locais em que se pode falar abertamente sobre essa experiência, sem que haja julgamento e condenação aos pais. Tem que aguentar o filho, não foi você que gerou, não é sua cria, foi você que educou. Aguenta. Para quem está de fora é fácil, né? No entanto, essa situação de rompimento de laços familiares de pais para com os filhos ocorre com mais frequência do que se imagina. Vamos ver. Vem ocorrendo mesmo a despeito dessa difícil decisão de romper com os filhos, ser muito dolorosa e causar sofrimentos. Pois, socialmente, espera-se que os pais estimem os filhos e cuidem deles sem exceções. Custe o que custar. Nem que seja um olho roxo, um braço quebrado, como eu já vi. Filhos agressivos, em função de droga, não respeitarem nada os pais, inclusive a avós, tá? Uma covardia. Só que a pessoa, quando ela está drogada, não é ela, né? Vocês percebem como esse assunto é delicado para quem está de fora julgar? A Stand Alone, instituição de caridade do Reino Unido, que apoia pessoas que romperam laços com seus familiares, então é uma instituição que trata com pessoas que romperam. Constatou que ao menos em 1 a cada 5 famílias britânicas ocorre essa situação. Então, lá na Inglaterra, a cada 5 famílias, 1, você tem esse tipo de situação. De filhos, né, que rompem com os pais. Pais que rompem com os filhos. Fiz ao contrário. Já nos Estados Unidos, um estudo da Universidade Purdue, com mais de 2.000 pares de mães e filhos, constatou que 10% das mães se distanciaram de pelo menos um filho adulto.
Então, são 2.200, né? Se distanciaram. De pelo menos um filho adulto. Esse devia estar dando trabalho. O interessante é que as razões que levam os pais a encerrar suas relações com os filhos são, na maioria das vezes, similares àquelas que levam os filhos a se afastarem dos pais. Quer dizer, lembra aquelas que fazem os filhos se afastarem? Aqui é mais ou menos semelhante. Segundo as pesquisas, os motivos mais comuns são conflitos familiares, valores pessoais diferentes, homossexualidade, crenças religiosas, abuso de substâncias químicas e outras condutas tóxicas. A constatação básica é que, para os filhos homens, o rompimento de relações mais comuns são motivadas por questões relativas a divórcio, noras e casamento. Já com as filhas mulheres, são problemas de saúde mental e abuso emocional. As mães se sentem abusadas emocionalmente pelos filhos. Excesso de cobrança, sei lá, tem mil e um caso. E não é, no caso aqui das mulheres, também tem a questão do uso de substâncias. Que hoje em dia está ficando mais comum do que se imagina também. Mulher usar substâncias tóxicas. A jovem, né? Ir para as baladas, tomar aquelas coisas, depois começar a usar drogas. E aí a pessoa, sem perceber, ela entra nessa situação e começa esses processos de abuso emocional dos familiares e por aí afora. Porque a sociedade diz o quê? Tem que cuidar. A cria não é tua? Aguenta. Você não educou direito. Ou seja, são palavras pesadas, vocês concordam? Para quem está de fora é fácil falar. Bom, e o que dizem os espíritos? O que a gente pode aprender com a doutrina para, sabe, tentar entender essas coisas todas que acontecem? Naturalmente que os espíritos não foram diretos, mas a gente pode, né, tirar dos ensinamentos deles algumas lições. Vamos ver aqui, ó. Começando com essa questão do conceito sobre a reencarnação. A reencarnação objetiva, acima de tudo, o desenvolvimento, evolução do espírito. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. É evolução, desenvolvimento. Não é pagamento. Ah, você está aqui para pagar. Você tem o filho assim porque você está pagando. Ele nasceu para te atazanar. Espera aí. Quer dizer que o espírito vai nascer para atazanar o outro? Não, é para se desenvolver, meu Deus do céu. É crescimento. A gente tem que ter essa compreensão. Antes de reencarnar, o espírito escolhe o gênero das provas que terá que enfrentar. O gênero. Então, por que as pessoas se reúnem num lar aleatoriamente? Foi sorteio lá da roleta do Silvio Santos? Não. Teve todo um processo aí. As condições do reencarne são definidas previamente em conjunto com os pais. Os pais não têm que aceitar aquele filho como espírito. Tudo é feito um acordo. Então não tem essa, eu não queria esse filho, ou eu não pedi para nascer nesse lar. São tudo palavras que não refletem uma realidade. E que, ditas constantemente, nos faz sofrer sem entender as consequências das coisas. Quando encarnado, esquece seu passado justamente para ter liberdade de escolher e, com isso, aprender de fato. Então, o esquecimento vem como um processo de ajudar a gente no processo de desenvolvimento das nossas escolhas. E não porque você escolheu porque já sabia. Se você escolheu porque você já sabia, é cola. A escolha tem que ser feita para ter o aprendizado. A resposta tem que ser adequada. Agora nós vamos falar aqui sobre o conceito sobre parentesco e filiação. Isso aqui é de extrema importância a gente entender. Os pais não transmitem aos filhos uma parcela das suas almas, se limitam apenas a dar-lhes a vida animal. Então, isso é uma questão. O que é que os pais transmitem para os filhos?
genética apenas. Transmissão, né, do processo de espírito para espírito, tá bom? Pais obtusos podem ter filhos inteligentes e vice-versa. A capacidade é do espírito. A gente pouco pensa nisso. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Na matéria, os descendentes possuem apenas consanguinidade. Bom, a sucessão das várias existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam à atual existência. Então, a gente já está começando a entender aqui. Por que esse filho veio comigo aqui? Caiu de paraquedas? Não, tem algo lá de trás. Pode ser também que não tenha, mas na maioria das vezes é isso. Remontam da atual existência, né? Ligações anteriores. Para o efetivo aprendizado, os papéis podem se inverter a cada nova existência física. Olha que interessante. Para pensar e considerar nessa equação dos vínculos familiares, os pais de hoje foram os filhos de ontem, pode ser os cônjuges amanhã e vice-versa. Então, os papéis eles se modificam, eles se invertem, eles podem ser diferentes. O espírito não tem sexo, ele pode reencarnar como homem, como mulher, eu posso ser, hoje o meu filho, ele pode ser meu pai amanhã, pode ser minha mãe, pode ser minha esposa. Olha, aonde amplia essa questão. Agora nós vamos falar do conceito de família espiritual ou carnal, que é outra coisa para refletir. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, porém o espírito não procede do espírito, porque este já existia antes da formação do corpo. Até aqui eles estão mais ou menos repetindo o que a gente já falou, mas agora o que interessa está aqui. Os pais não geram o espírito do filho, fornecem-lhe apenas o corpo físico, mas, para o fazer progredir, tem o dever de ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral. Mas aonde que isso acontece? Em que momento? Principalmente na fase da infância. Ali, lembra que eu falei de exemplos? De afeto, de uma série de coisas que tem que ter? É na fase da infância que esse espírito está ligado a um novo corpo, aprendendo uma série de coisas, que ele vai adquirir os conceitos atuais e somar com o que ele já traz consigo. Tá certo? Bom, os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se revelam pela afeição durante a vida terrena. Então, eu grifei o simpático aqui. Então, quando você vê um ambiente de um lar que é harmonioso, né, que tem um afeto, que tem um carinho, que tem comunidade, ou seja, que tem aqueles componentes todos, um lar equilibrado, esses espíritos são simpáticos. Mas pode ser isso aqui, pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias anteriores, que se revelam pelo seu antagonismo, o que lhe serve de provação terrena. Então, quando você tem esta situação, é porque existe compromisso de todos aí envolvidos, com coisas que aconteceram lá atrás. Tá certo? Mas não é todo mundo. Não é a regra geral. Por isso que ele colocou, pode ainda acontecer. Tá? Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que une os espíritos, antes, durante e após o desencarne. Então, os laços de união de família são antes, durante e após. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue,
podem se atrair e se tornarem amigos, ao passo que dois irmãos de sangue podem repelir-se, como vemos todos os dias. E esse como vemos todos os dias não é de agora, é de 1857. Olha que interessante. Então já acontecia e sempre aconteceu. Por isso que eles colocam aí, como vemos todos os dias. Às vezes você tem dois irmãos que são antagônicos, sabe, um ao outro. Ou um irmão com o pai ou com a mãe, sei lá, aí é... Mas tendo essa compreensão, o que a gente vai fazer? Romper os laços ou vamos trabalhar isso? Né? Para que servem essas informações aqui? Para a gente trabalhar, vocês concordam? Para adquirir um pouco mais de paciência, talvez, de compreensão e por aí afora. Existe, portanto, isso aqui é importante, existe, portanto, duas espécies de famílias, as de laços espirituais e as de laços corporais. As primeiras se vinculam pela eternidade pelas várias migrações do espírito, enquanto as segundas já se desfazem a partir da vida atual. Olha que interessante. Então, às vezes tem espíritos que se reúnem aqui para acertar coisas, e depois, lá no plano espiritual, se separam. Porque não formaram os laços espirituais, não formaram vibrações parecidas, valores parecidos, e por aí afora. Inclusive, não conseguem nem ficar juntos. Sabiam? Por causa dessa característica da vibração de cada um. Aqui consegue se manter, porque o corpo os retém, mas no plano espiritual não consegue. Que são totalmente diferentes. Valores, vibrações, personalidade, tudo isso influencia na energia do espírito e no seu posicionamento no plano espiritual, porque lá é um campo fluídico de vibrações. Ixi, aí eu vou começar a entrar num tema, né? Mas é importante a gente entender isso. Questão 205. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os empregados pode-se encontrar um espírito que já esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Olha que interessante isso. Às vezes a gente tem simpatia por pessoas que trabalham conosco, ou pessoas que a gente encontra, ou parentes que não são próximos, né? Mas já teve ligações. E às vezes a gente se sente mais próximo deles do que dos nossos. Está aí a explicação. Uma vez eu estava falando sobre isso, o pessoal, porque na verdade você não convive lá na minha casa, senão você ia ver que qualquer um de fora é mais próximo. Meu Deus do céu, aí é demais. Questão 258. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? Olha que interessante. O próprio espírito é que escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Sabe, o livre-arbítrio exercido no plano espiritual, ele é inconteste, ele é amplificado, porque lá você tem consciência de coisas que você não tem aqui hoje. Então, às vezes a gente não entende escolhas sendo feitas lá, que refletem aqui. Não é possível que eu escolhi isso. Não, você escolheu porque lá você tinha mais informações, as quais você não tem hoje. Lá você exerceu o seu livre-arbítrio, de fato. Porque livre-arbítrio também requer consciência, né? Conhecimento. Olha que interessante. Questão 259. Se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Olha que pergunta. Tudo, então? Todas não é o certo, porque não se pode dizer que você escolheu e previu tudo o que te acontece neste mundo, mesmo nas menores coisas. Você escolheu os gêneros das provas. Os detalhes são consequências da situação em que você vive e de vossas próprias ações. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós construímos em nós mesmos, nesta vida. E nas nossas relações.
Agora nós vamos entrar num tema que é: não separeis o que Deus juntou. Lembra dos divórcios? Lembra das separações de pais e filhos? Deus não juntou? Ou caíram de paraquedas no lar? Né? Não foi juntado por Deus? Lei de Deus o que é? Leis espirituais. As escolhas que fazemos. Isso é lei de Deus. Aqui trata justamente de divórcio, mas a gente vai tratar isso de um âmbito mais amplo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22º, tem esse título aqui, ó. Não separeis o que Deus juntou, vale a pena vocês lerem o capítulo inteiro. Eu trouxe só um trechinho. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, ele está falando da matéria, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. O que é a lei divina? A lei de amor. Por que alguns espíritos decidiram se reunir num lar aqui na Terra para aprendizado mútuo? Lei de amor. Não é para pagar conta, para quitar dívida, débito. É lei de amor. Processos de autoajuda, de crescimento e por aí afora. Essa é a lei que tem que prevalecer. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Lei de amor. Amor envolve respeito, afeto, carinho, atenção, cuidado, interesse, nossa, né? Exemplos. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? É a pergunta que ele está fazendo. De modo nenhum. E aí ele está respondendo, de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição dos dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. Então, eles já estavam tratando disso lá atrás, de questões de que as pessoas se uniam, às vezes, por interesses materiais apenas. Então, a lei de amor não estava presente o quê? A lei dos interesses físicos. Aí vem um rompimento. Está faltando o elo de ligação, que é o amor. E de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, há essas uniões onde os interesses materiais é que prevalecem, não da lei de amor. Aí não tem como sustentar. Concluindo, somos seres espirituais e eternos que, reencarnados, vivenciam na realidade uma intensa experiência física passageira, porém recheada de aprendizados para o nosso desenvolvimento espiritual. Porém, ignorando essa informação, o senso comum normalmente prega a necessidade de satisfação das coisas materiais, como se estas fossem eternas e não passageiras. É o ter em detrimento do ser. Você pega a sociedade da forma como ela está organizada. O que se valoriza é o ter e não o ser. Vocês concordam ou eu estou exagerando? Essa situação faz com que a maioria haja no mundo com extremo orgulho, egoísmo, vaidade e ambição, visando unicamente e acima de tudo o bem-estar físico. Sabe aquilo que eu dou tudo para vocês, compro o melhor, né? Que é um PlayStation 5. Depois reclama que o filho se tranca no quarto e fica o dia inteiro lá jogando. Né? Isso eu falei para mim, tá? Esse modelo faz com que os pais, na ânsia de atender aos anseios sociais, se ocupem ao extremo e se distanciem dos filhos. Não raro os filhos que crescem num ambiente como esse tenderão a agir da mesma forma. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Da reciprocidade lá.
Atender às necessidades físicas é o básico, mas não é o principal. Nas relações familiares deve haver, acima de tudo, cuidado com as questões espirituais baseadas na lei do amor, que fatalmente levam a considerar as emocionais. Lei de amor. As pessoas reencarnam sempre visando sua própria evolução, mas se convivem fisicamente em relações tóxicas e conflitantes que causam angústia, nada mais justo que busquem escolhas saudáveis, mesmo que seja o rompimento das relações. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu estou falando aqui de lei de conservação. Ora, o espírito não reencarna para se desenvolver. Ele vai conseguir se desenvolver num ambiente tóxico que está destruindo com ele, se apagando como ser, entrando em processos depressivos, tentativas de suicídio e por aí afora, meu Deus do céu. Lei de conservação. Porém, cortar relações com a família, ou mesmo com um só membro, pode ser muito doloroso para os envolvidos, principalmente devido à forma como a sociedade interpreta esse ato, que é definido como vergonhoso e reprovável, sem falar nas questões espirituais que são envolvidas. Então tem a cobrança social, mas tem as questões espirituais também, lembra dos compromissos e por aí fora? Bom, o rompimento familiar é mesmo doloroso, em parte porque é uma perda ambígua, sem um desfecho ou encerramento, acrescentando o fato de que muitas pessoas não entendem e não aceitam que isso aconteça com alguém. Então, não há um encerramento quando você perde um ente querido pela morte, por exemplo. É doloroso e tudo, mas tem um corte, não tem? No afastamento, no rompimento, não tem. Enquanto as pessoas estão convivendo, tem esse processo todo aí de cobranças, é um sofrimento grande, gente. Pelo amor de Deus. Para quem vai e para quem fica. Cobranças ao extremo, falta de compreensão. Bom, o importante para quem vai tomar uma decisão dessa é estar bem seguro de que fez tudo ao seu alcance para evitar esse desfecho e, principalmente, estar em paz com a escolha feita, pois que enfrentará a reprovação alheia e, no futuro, como espírito, a sua própria consciência. Então não basta ter que enfrentar aqui, pô, vai ter que enfrentar lá, né? Puxa, eu fui, reencarnei e não aguentei. Mas também, aí tem os atenuantes todos. Não é fácil não, né? Bom, mas tem que estar em paz com a escolha feita. Que as cobranças serão muitas. As pesquisas constataram que, aparentemente, o rompimento dos vínculos familiares nem sempre é algo que precisa ser consertado. Aqui é interessante, não é o rompimento que tem que ser consertado, porque às vezes não tem mais conserto. Mas, como acontece com outras experiências dolorosas, a vergonha derivada dessa situação pode. Então, a maioria das pessoas vão buscar tratamento não para... Porque aí você teria que envolver pessoas todas. Para reatar, você teria que envolver a família inteira, talvez, num tratamento, entende? E nem todo mundo quer, ou seja, então as pessoas vão buscar o quê? Tratar a sua paz, a vergonha. Gente, que sofrimento. Acabei a palestra. Agradeço. Eu exagerei um pouquinho. Tem questões aqui? Dos presentes? Tá ali, Ricardo. Você consegue falar alto para a gente ouvir? Tem que fechar aqui, ó. Pois não, querida. Você fala ajudar seu pai que desencarnou há 5 anos? Ele de lá interferir? Olha,
Tem uma outra palestra que eu faço, que é dependência afetiva. Essa também é interessante assistir, tá? Porque o que acontece? Nós estamos falando de rompimento aqui, mas nós estamos falando de vínculos que não são rompidos e que se mantêm desnecessariamente, exaustivamente e exageradamente. Então, um pai que desencarnou há 5 anos, ele deveria estar cuidando da vida dele espiritual. E não ficar aqui na Terra. Entende? Se o processo de desencarne aconteceu, existem todas as razões para isso acontecer. Então não é certo o espírito, eu estou falando, não é certo pela minha opinião e por tudo que eu já li, tá certo? Porque cada um sabe de si. Mas não é o normal, não é o espírito ficar presente na vida das pessoas aqui encarnadas. E nem os encarnados ficarem chamando ou vinculando alguma coisa com ele. Porque ele tem que vivenciar a sua experiência espiritual agora. O regresso ali não é simples também. Tem todo um processo aí de acomodação, de entendimento e por aí afora. Mas tem pessoas que fazem isso. Querem continuar cuidando. Sabe aqueles pais, desculpa o que eu vou falar aqui, eu não sei se é o exemplo do teu pai. Mas sabe aqueles pais que os filhos reclamam que são ególatras, que tudo gira em torno dele? Lembra que eles reclamaram? Tem espíritos assim. Sabe como eles são chamados normalmente? Encosto. Desculpa. Quem quer ser chamado de encosto aqui depois que desencarnar? Eu não quero. Perdão se eu brinquei assim, mas vamos lá. A vida, ela é física, ela tem um tempo certo para todo mundo. Tem gente que antecipa. Aí é outros 500. Mas ela tem um tempo certo. O desencarne vem para desvincular. Tem pessoas que desencarnam e acham que a família não vai conseguir sobreviver sem ela. Por quê? Porque tem aquela... Sabe aquela coisa do que eu que sempre cuidei, é eu, só eu que sei fazer, eles não sabem. Então falhou como pai, né? Ou como mãe, sei lá. Falhou, porque não deu orientação para os filhos adequada. Os filhos têm que ser para o mundo. Então, cuidado com isso, tá? Inclusive para nós, eu não quero ser chamado de encosto amanhã. Né? E nem de espírito obsessor. Às vezes é um ente querido que não conseguiu se desprender. Mas por que não conseguiu se desprender? Porque não trabalhou isso. Né? Então nós precisamos pensar nisso, tá bom? Está respondido para você? Mais alguma questão? Daqui? Uma colocação. Oi? Uma colocação. Aonde? Edson, estou numa família de resgate. Em novas reencarnações eu voltarei com esses espíritos. Estou tentando melhorar meu comportamento estudando no GEMB. Primeira coisa, vamos mudar o título resgate, que você pôs em letra maiúscula, inclusive, para aprendizados mútuos. Quando você muda esse título, já muda o mental. E muda a forma como você se relaciona. Porque resgate é uma coisa difícil, é uma coisa complicada, eu não aguento, eu tenho que aguentar. Não. Aprendizados mútuos. O que é que eu posso aprender com isso? De que forma que eu posso agir aqui? Isso por aí afora. Vocês percebem como isso é importante? Então, Cristiane, muda primeiro isso. Tá? A questão de definir se vai voltar ou não, você lembra que eu li aqui? Tem situações que já se desfazem nessa vida. E tem outras que vão, mas as que se perpetuam são das afinidades. Então, dependendo da forma como você lidar com a sua encarnação atual, com as situações que você está vivenciando, esse vínculo vai ser cortado. Mas eu vou mais longe ainda.
E dependendo do que você fala aqui, que está aprendendo coisas no Gembe, né? Dependendo do que você aprender espiritualmente falando, pode ser que você queira continuar numa próxima. Porque lembra, lá no plano espiritual, decisões são tomadas baseadas em outra visão. Nossa, eu me sinto melhor preparado.